Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 21 de abril de 2026, 16 horas, horário de Brasília. Neste vídeo, baseado em fatos reais, vamos fazer uma análise onde nós vamos mergulhar no coração da serpente em Moscou, para revelar como o sistema do ditador da Rússia, Vladimir Putin, começou a se devorar por dentro. A serpente começa a devorar os seus filhotes, que são os seus apoiadores, de primeira hora e sempre, que compartilhavam o poder. Acompanhe os detalhes deste expurgo brutal que está enviando a elite militar da Rússia para a prisão. E entenda porque o esgotamento de recursos está forçando os clãs do Kremlin ao canibalismo político também. Assista até o fim para entender como a autodestruição da Rússia acelera a vitória ucraniana. É um vídeo muito interessante. Quero que você que você que está assistindo e não é inscrito, inscreva-se. É um vídeo inédito e você vai ver a verdade. Deixe seu like, peço a todos que deixem o like, compartilhem esta análise que é exclusiva sobre a queda deste império de barro de Vladimir Putin. É um colapso interno. A máquina de repressão de Putin se volta contra a elite agora. A elite que o apoiou, que concordava com os expurgos, que concordava com tudo que de ruim acontecia na Rússia e fora da Rússia. Apoiava a guerra assassina, e agora isso está se voltando tudo contra eles, por causa da situação de miserabilidade que a Rússia foi trazida, não que ela tivesse uma situação de primeiro mundo, nunca teve, era um país pobre, apenas os cartões postais é que estavam bem, São Petersburgo e Moscou. E o sistema ditatorial de Vladimir Putin agora atingiu um ponto de ruptura, onde a sobrevivência do regime agora exige o sacrifício de seus próprios aliados, e se for o caso, das famílias dos aliados também. Recentemente, o ex-vice-ministro da Defesa da Federação Russa, Pavel Popov, foi condenado a 19 anos de prisão em regime fechado, um movimento que sinaliza o início desse expurgo sem precedentes. Popov foi sempre um fiel ao sistema de Putin. Por mais de uma década, foi acusado de desviar 30 milhões de rublos. Mas a verdade por trás da sentença é muito mais sinistra. Este caso é apenas o segundo de uma série de processos criminais contra 4 assessores do ex-ministro da Defesa e amigo do ditador Sergei Shoigu, evidenciando uma caça às bruxas dentro do alto comando militar. O primeiro a cair foi o general Timur Ivanov, cúmplice de longa data de Shoigu, sentenciado a 13 anos de prisão, enquanto outros nomes como Dmitry Bulgakov e Ruslan Tsalikov aguardam seu destino atrás das grades, também generais. Na realidade, guerra de clãs, E dentro do exército como fora do exército. São clãs no pântano. O aumento explosivo dos expurgos em Moscou. Moscou transformou-se em um pântano muito difícil de navegar, de nadar, porque a serpente está devorando. As prisões de alto escalão no Ministério da Defesa são apenas a ponta de um iceberg, que esconde uma guerra brutal e diária entre os diferentes clãs que sustentam o Kremlin. Estatísticas alarmantes revelam que o número de processos criminais contra autoridades russas aumentou quase 30% no último ano. E a tendência em 2026 é aceleração total, que será maior que a do ano anterior. Somente nos primeiros meses deste ano, 72 funcionários federais e regionais foram colocados sob investigação, incluindo ministros e vice-governadores civis.
O que estamos testemunhando é um fenômeno que biólogos descrevem como o esgotamento da base alimentar. Quando os recursos escasseiam, os predadores alfa começam a praticar o canibalismo. Nesta estrutura mafiosa, onde indivíduos honestos simplesmente não existem, a substituição de um corrupto por outro não torna o sistema mais eficaz, mas sim mais paranoico e instável. É uma agonia do império, perdas catastróficas e o fim da sustentabilidade. A Rússia chegou a um estágio da guerra que não pode mais sustentar e as consequências macroeconômicas estão destruindo o tecido social e político do país. Dificuldades financeiras, falências em massa de empresas e cortes orçamentários drásticos reduziram drasticamente o estoque que as elites russas costumavam saquear livremente. Com a perda de ativos estrangeiros e a destruição constante de refinarias de petróleo através dos ataques ucranianos, a receita que alimentava a lealdade ao Kremlin secou. Ou seja, hoje ninguém é mais considerado leal, inclusive pelo próprio ditador. Nestas condições de escassez, a cobra russa começou a devorar a própria cauda. E a grande questão agora é em quanto tempo este processo chegará à própria cabeça do próprio ditador da Rússia. Anciãos do Kremlin sabem que o tempo da impunidade acabou e o pânico se espalha conforme os peixes grandes do regime são descartados para manter uma ilusão de ordem, para manter uma ilusão de que alguma coisa está sendo feita e aqueles que fracassaram são caçados. Pelo menos se eles não fracassaram, se eles não têm a responsabilidade, se o ditador decidiu que eles são os responsáveis, assim eles serão. E isso, na realidade, é muito importante também para o triunfo do bem. A Ucrânia assiste à ruína do ninho da escória moral da Rússia. Enquanto o sistema de Putin implode em conspirações e traições, a Ucrânia mantém sua missão clara de esmagar o que resta desse império decadente. Garantimos que o abastecimento de alimentos para a elite russa continuará diminuindo, enquanto as perdas de combate dos russos no fronte só tendem a aumentar. Cada refinaria que queima e cada sistema de defesa destruído é um prego a mais no caixão do regime criminoso que tentou subjugar a liberdade ucraniana. O destino final de Moscou é o colapso total. E o fim de Putin será escrito pelos seus próprios crimes e pela resistência inabalável do povo ucraniano. O bem triunfará sobre o mal. A justiça será feita em cada centímetro de solo ucraniano. E a vitória final é apenas uma questão de tempo. Para nós concluirmos, eu diria que a autodestruição do sistema de Putin é a prova final de que nenhuma tirania pode sobreviver à sua própria corrupção e à coragem de um povo livre. A Ucrânia segue firme, assistindo a esse canibalismo do Kremlin, enquanto avança para a libertação total de seus territórios. Que o mundo veja o fim inglório dos traidores russos e celebre a resiliência de uma nação que nunca se curvou à Ucrânia. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Eu peço a Deus que abençoe a todos vocês, que abençoe a Ucrânia, que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.